Olá pessoal, tudo bem? Bom, independente do dia de ontem, etc., porque tinha uma configuração astrológica bem é, propícia, né, para a realização desse ritual, ah, pode ser feito em qualquer data, desde que seja escolhida uma data propícia, né, astrologicamente, preferência na lua nova ou lua cheia, né? Para limpeza e energização desses materiais. Bom, então a ideia é o quê? É trabalhar com todo tipo de ferramenta ritualística, objetos, armas, como queiram chamar, dentro de uma perspectiva quemética, tá certo? Então, a partir disso, a gente tem como fundamento o que exatamente? A gente vai trabalhar com os materiais, né, dispostos, disponíveis num grande arsenal que temos hoje em mãos, que são os textos sagrados, né, dos papiros mágicos. ah, Lembrando que no quemetismo a gente não necessariamente trabalha com um período histórico recortado. A gente tem alguns que podem fazer exatamente dessa forma, né, escolhendo uma dinastia, um período histórico X. A gente pode trabalhar no sentido de amplitude, como se estivéssemos concatenando e absorvendo melhor todo aquelas práticas e contextos e elementos necessários para a constituição de uma fórmula, né? Digamos assim. Então, isso vai variar de comunidade para comunidade, né? Não necessariamente um rito que foi feito no que está descrito em papiros, né? No Sebait, por exemplo, nas instruções, no Reino Antigo, a gente vai taxar como, né, como limitado. Isso não existe, porque no próprio processo histórico dessa construção identitária místico-religiosa em Kemet, a gente vai encontrar diversas variações, né? Diversas fórmulas que foram reapropriadas, ressignificadas, reaproveitadas, readequadas, né? No sentido de resgatar elementos que foram perdidos e constituir um novo. Né? Isso dentro do próprio, né, própria história egípcia. Então, o nosso papel hoje é ver o que temos em cima da mesa, né, à disposição, mas sempre, isso é uma coisa que é importante a gente sempre elucidar, né? Sempre baseado na egiptologia, ok? Vamos evitar um pouco comentadores, autores da nova era, né? A gente chama de esquizoterice, porque geralmente esses autores não colocam muita, não dão importância para a referência histórica. Então, toda referência bibliográfica é muito importante para a constituição de resgatar esse elo, né? É como eu sempre falo, o conteúdo é muito mais importante que a forma. Muitas vezes essas tendências modernas dão mais valor à forma do que o conteúdo. Tá? Isso não significa ser muito interpretacionista ou subjetivista, mas garantir que pelo menos a essência, entre aspas, daquilo que está contido ou que foi registrado permaneça como é. Tá? Então vamos deixar de falar um pouquinho e vamos para a prática. Então, pessoal, primeiramente, a gente vai ter a ideia de uma consagração completa de qualquer objeto dentro da perspectiva quemética, pelo menos da perspectiva quemética que a gente trabalha aqui em Floripa, né? Que a gente se baseia em textos sagrados, principalmente naqueles capítulos onde a gente tem disponível, capítulo dos livros mortos, né? Onde a gente tem disponível diversas informações que a gente tenta buscar elementos em comum com outros textos, né? Em vinhetas, na tradução de alguns
outros textos, por exemplo, das pirâmides, que contêm informações muito úteis e ricas de elementos e concepções, né, sobre a prática ritualística em si. Eu não vou nem entrar em detalhes sobre a parte filosófica, que isso é um outro detalhe, né, que também faz parte. Mas aqui nesse caso aqui eu vou passar sucintamente mais o aspecto ritualístico prático, ok? Então toda a consagração completa, vamos dar os nomes, né? Assim como em qualquer outra culto, religião, a gente vai prezar sempre pelos elementos é, originais. E neste caso eu estou falando dos próprios nomes. Então a gente tem que se acostumar um pouco com a nomenclatura original, para a gente dar uma questão de caráter mais. Eu não vou falar autêntico, né, porque essa palavra é um pouco complicada, mas um caráter mais próximo a uma natureza ritualística quemética, dá o seu nome original, né? Porque se a gente for traduzir a todo instante tudo, a gente não acaba se conectando, né, no tempo e no espaço. E a gente, além do que, a própria língua egípcia, quemética, ela traz consigo toda uma força, uma carga, né, histórica, energética, uma egrégora praticamente, de conceito, de simbologia, de contexto, tudo isso, né? Então, se a gente utilizar a nomenclatura original, é incrível que esse movimento, essa intencionalidade, quando a gente começa a executar, cria ao nosso redor um campo de força. Isso é altamente individual, mas que em um contexto coletivo, isso repercute interessantemente, né? Quem já realizou ritos com os nomes de, de, de Tuá, né? As recitações sagradas, seja em qualquer língua, né? Seja em sumério, latim, grego, vai ver que é diferente, é muito diferente. Claro, desde que a pessoa tenha conhecimento daquilo que está falando, né? É igual, por exemplo, no candomblé, que nos cultos candomblé só se utiliza o Yorubá, né? Então é como se fosse da mesma forma. Apesar de muitos filhos de candomblé não souberem falar aquela língua, o sacerdote deverá ou deveria, né, ter esse conhecimento, ok? Não exigimos isso de todo mundo, lógico, mas pelo menos palavras que sejam conceituais e importantes, é bom sempre trabalhar com essa tentativa, essa intenção de trazer o original, ok? Então, como consagração completa de um objeto, eu vou utilizar o dicionário que eu venho trabalhando há muito tempo e que eu acho de todos os dicionários que estão assim disponíveis, o de Dickinson, que está disponível na internet, depois eu posso passar para vocês, contempla acho que a mais completa gramática de inglês egípcio antigo que temos hoje disponíveis, tá? Então, consagração em egípcio antigo leva o nome de sedecer, tá? E objeto, instrumento, arma, coisa, sepet, tá? Então seria sedecer sepet, tá? Então, primeira coisa, para fazer a consagração de um objeto, a gente tem que trabalhar primeiramente com a escolha de uma data astrológica apropriada, ok? Escolher o dia certo, o horário certo, né? O signo astrológico. Quanto mais informações tiver sobre aquela orientação astrológica, melhor, tá? Eu digo isso porque além de realmente ter influência na própria realização do rito, é muito importante a gente estar com a mente focada, né, como se a gente entrasse no modus operandi, né, nesse processo. A gente entra num estado de rito, né? Pois bem, uma outra orientação é que seja feita preferencialmente voltado para o leste, porque praticamente todos os altares, todas as ritualísticas queméticas
tem esta orientação, exceto em alguns casos excepcionais, como alguns ritos de Ampul, por exemplo, que vai escolher o oeste, né? A região de Amenti. Então, principalmente quando a gente está trabalhando com consagração, a gente está trabalhando com energia solar como um centro. Claro que a gente pode trabalhar com outras esferas planetárias, né? Mercurial, jupiteriana, mas nesse caso específico a gente está trazendo o elemento Sol, tá, para dentro do nosso espaço, ok? Então, Embahu Yapti significa voltado para o leste, tá? Diante da nossa mesa de trabalho. No caso aqui temos um altar doméstico, né? Não é o altar da nossa comunidade, mas é o altar doméstico. E aí eu utilizo alguns instrumentos, mas isso é pessoal, tá? Costumo utilizar um herheb, que seria o nosso bastão, né? Este particularmente, não sei se vocês estão enxergando aí, ele é feito simplesmente com um galho, um ramo de mirra, tá? Chamado de antil, que foi consagrada há muitos anos atrás e foram feitas diversas procedimentos, óleos essenciais, passado natrão, né? Foi deixado em determinados dias de lua cheia, enfim, ele já passou por diversas práticas, né? Ritualísticas. Bom, tendo isso em mente, vamos para a primeira parte, tá? Porque essa parte seria da escolha do dia e de como fazer. Então, a primeira parte tem a ver com a limpeza nossa e do ambiente, né? Que a gente chama de wab, que significa puro, limpo, em egípcio antigo. Eu costumo realizar uma prática de wab depois de ter tomado um banho, né? Eu utilizo o natrão, que é um composto importantíssimo em qualquer prática. Eu utilizo o natrão particularmente em várias vezes ao dia, por exemplo. Desde quando eu acordo, desde quando eu vou usar limpar alimentos como verduras, legumes, eu deixo no molho, que tem gente que coloca, né, numa bacia com vinagre, bicarbonato de sódio e tal. Eu uso o natrão, que é uma forma de esterilizar, limpar e purificar todo tipo de alimento. Uso no dia a dia, né, em forma geral. Então, o wab, para essa prática, depois de estar limpo, você pode limpar também o espaço, né, e depois borrifar um pouco de natrão em vários cantos da sala, do quarto, enfim, do espaço que você for fazer. Aí a gente faz esse seguinte procedimento. Bem, as mãos em forma de concha, como se fosse num ato, num gesto de reverência, né, devocional, que também simboliza o pote de Nut, né, que é o símbolo hieroglífico de Nut. Então, nesse gesto aqui, nós recolhemos a mão em concha com água corrente. Tá? Claro que melhor seria se utilizássemos uma água bem natural, né, que não seria da torneira no caso. Quanto mais purificada, melhor. Então poderia ser água de rio ou chuva recolhida. Tá? Como a gente não tem isso agora, então a água corrente já faz parte. Né? Lembrando que a água é um elemento essencial em todo o trabalho. Depois eu vou fazer um vídeo talvez falando sobre só água, o elemento água, que é essencial em toda a prática quemética. Tá? Então, realizando esse gesto, a gente vai falar do Amut, Nebet, Mut, Aset Meri, que significaria saudações ou salve. Mut é caracterizada por uma Neteret, né? A divindade que é simbolizada, representada pelo abutre, mas que também essa palavra é um conceito que traz consigo a ideia de mãe, Mut é mãe, morte, olha só, esses trocadilhos, né? E água, também significa água. Então, lembrando que quando a gente vai falar, a gente tem que trazer
todo o contexto e o conceito dessa energia que a gente está puxando para a nossa mente. E o ato de estar gesticulando faz com que nós entremos em um processo mental que modernamente, né, vamos chamar de gnose, mas eu chamaria de um processo mental específico, onde nossa consciência entra em um estado diferente. Né? Então, Duat Mut, Nebet Mut, Senhora Mut, né? Aset, Isis, Miri, querida. Então é uma reverência ao elemento água, como se fosse uma forma de respeito ao elemento que vai purificar todo o nosso ambiente e as águas internas também. Porque a gente está falando de água no sentido do conceito, né? E não apenas água, o elemento físico, mas água como o oceano primordial que faz parte dentro de nós. Né? Na psicologia, pode trabalhar com a questão do inconsciente ou das emoções. Né? E também não está errado. É bem por aí também. Então, como uma prece inicial, então, Nebet Pet, Senhora do Céu, Neteret Aat, grande Neteret, né? Nut Uret Mes Neteru. Nut, aí já estamos reverenciando, além de Mut, a Nut também, que aquela grande mãe que gerou Ra, né? Uret Mut Mes Ra. E aí você pode falar também reverencialmente alguma coisa que você tenha passado ou tenha desejado acontecer. É um momento propício a isso, de fazer essa saudação à Grande Mãe e estabelecer com ela um contato seguro. Né? Então, a partir daí, a gente pode fazer na frente do altar uma reverência a alguns arquétipos, né? Vamos chamar de Neteru. Então, Sehed Ra, você pode dizer que a luz de Ra possa nos iluminar, né? Aí você pode pegar o objeto, né? E passar na sua fonte de luz, pode ser pode ser esse objeto aqui, tá? Que eu encomendei por um rapaz que faz cerâmicas de objetos antigos. Essa aqui é muito lindíssima, tá? Realmente ela remete muito a fogareiros, né, antigos, ou pode ser uma vela simples, qualquer objeto que emita luz natural, ok? Não dá para passar numa lâmpada, né? O segundo ponto, eu diria o Ab im Nebet Aset, que seria que Aset Isis possa me purificar, né? E aí a gente pode borrifar água naquele objeto, né? A água pode ser feita juntamente com natrão, tá? Pode ser o composto de tintura ou de extrato de alguma erva específica que você queira trabalhar com a egrégora daquele objeto também. Por exemplo, se for elemento fogo, pode trabalhar com pós de pedras, de minerais, de cristais, né? Como a granada, por exemplo, triturada, ou pode ser uma erva que remeta ao elemento fogo. Tá? Então, é da sua escolha. Tá? Depois, em terceiro lugar, a gente faz uma reverência a Maat, né? Por exemplo, Semahiru Maat, que Maat possa me justificar, né? Mahiru, justificar. Eu utilizo uma pena de avestruz, né? Logicamente. Então eu uso esta pena, que também está consagrada, para rituais e também para processo de cura. Né? Na terapia egípcia a gente utiliza a pena de Maat para fazer a limpeza energética nos corpos. Né? E tem outras técnicas também que usam essa pena. E por último, para trabalhar o elemento da matéria, né? A gente pode pronunciar Serud in Neb User, que seria que o ser, os íris,
possa me concretizar, né? E aí eu utilizo o Reb, que é o bastão, né? Para tocar o objeto, como se estivesse consagrando de fato, terminando essa parte da consagração. Em segundo lugar, a gente pode fazer a consagração com o óleo, né? Consagração, sedecer, óleo medit, tá? Que seria a unção do objeto, onde a gente vai imprimir naquele instrumento, naquela arma, porque a gente estava fazendo o processo de apresentação do objeto ao Netiru específico, né? Estamos alentando com Dua, com reverências e procedimentos vocalizados, né? Com Reka. E o próximo passo seria a unção do objeto. E aí, nesse caso, vamos trabalhar com os 3 planos, que em Kemet são geralmente os 3 centros de força, né? Que temos tanto a nível microcósmico, a nível macrocósmico, ou mesocósmico também, né? Que tem a ver com a relação com o Pet, com o céu, ou seja, a cabeça, tá? Com Ta, que seria a parte terrena, o coração, ou a terra, ok? E com o Duat, que tem a ver com, aqui no umbigo, na região ventral, com o plano astral, certo? O Duat mesmo. Então, trabalhando com esses 3 mundos paralelos e concatenados. Então, Empet, Empta, Emtuat, né? E podemos fazer uma consagração realizando essa mentalização, né? Que estamos consagrando esse objeto para os 3 planos, certo? Então, Nut, a gente diria Sekai Seek, abençoa o teu filho, né? Sekai Saek, né? Teu filho. Feita essa consagração, a gente vai fazer novamente um outro Dua, tá? Ele vai fazer uma apresentação como um ato de reverência aos Netiru, com a forma gestual, que pode ser na forma do Ka, que seria esta posição aqui, tá? Ou na forma de Renu, que seria esta posição aqui, né? Pode ser como fechado ou aberto, que é um ato de guerra, na verdade, ou de reverência disciplinar a Netiru, tá? Então, o sacerdote, a sacerdotisa, o Hemneter ou a Hemetneter, nessa postura devem se apresentar dizendo os seus nomes e pedindo licença. Então, que é feito dessa forma. Ink, o ser, eu, o ser, né? Eu, Osíris. No meu caso, eu diria Tut Merinut, que seria o meu nome kemético. Hemneter, em Tahuti, sacerdote de Tahuti. En Jesser, per Ka Emneter, que eu trabalho, né, para a casa PK Emneter, que é o nome da nossa comunidade. Mahiru, justificado, né, que eu teria já, não justificado no sentido pós-morte, né, mas justificado no sentido de que eu fiz todos os procedimentos corretos até aqui. Ou seja, eu estou isento neste momento de qualquer mácula, né. Nesta casa sagrada de Serper, Mahiru, Jet-I, eu digo. Então, esse trechinho corresponde a praticamente todas, 90% de todos os hinos e textos sagrados que remetem a uma reverência, a um neter, a uma oferenda, a uma consagração, tudo isso. Então, isso está registrado, né? O que fizemos aqui foi apenas mudar alguns nomes, nomes pessoais, praticamente. Então, Inkuser, Hiru Maati, Sesh, Mahiru, Sesh, escriba, Mahiru, justificado. Essa é apenas uma apresentação que você pode fazer perante as divindades e entidades que estão presentes nesse espaço, nesse momento. Tá? E aí começa a limpeza também do objeto sagrado, que além da limpeza física, vamos limpar energeticamente, dar uma carga de energia a ela. Então, a gente faz o quê? Com o natrão, só para mostrar para vocês como a gente tem
um potão aqui, né, de natrão composto. Claro que eu não vou utilizar esse pote inteiro, mas a gente trabalha com um pouquinho só para esse fim, que é com 3 pitadas apenas de ressemen, que é o natrão. A gente vai jogar no objeto, falando Empet nos céus, Emta na terra, Emtuat no Duat, né, no plano astral. Então, nos 3 planos. Está sendo consagrado nos 3 planos. Então, Nut, Sekai, Sepet Ek. Nut, abençoe este instrumento, este objeto, né? Pode ser qualquer outro Netiru, Neteret, que você for trabalhar, tá bom? E sopre 3 vezes que a energia vital, o Ankh, deverá ser depositado naquele objeto, a sua energia pessoal principalmente, tá bom? Então a gente vai estar fazendo o Wab Sepet, que é a limpeza do objeto, o Wab, limpeza Sepet do objeto. E aí, se você preferir também, que para dar uma carga maior de energia e poder àquele objeto, a gente pode trabalhar com a limpeza mental, é o Abhu, né? Hu, mente. Então, a gente pode se concentrar e fazer uma meditação em cima do objeto, sentindo a energia entrando e condensando dentro daquela arma. Tá? Temos mais um ponto, o ponto de traçar alguma marca, um registro que fique permanente nesse objeto, né? Se for uma pedra, vai ser um pouco difícil, mas a gente pode traçar com uma faca. Se for uma madeira, fica mais fácil. Então depende da natureza material do objeto. Vai fazer o secheta, que é como hoje o conceito de sigilo, certo? Tem pessoas que fazem sigilos em velas, né, em alguns objetos. É a mesma coisa. Essa prática é muito antiga, né? Religiões de matriz africana, isso é uma constante. E aí, uma forma opcional, para encerrar, é se assentar o objeto. Isso é opcional, né? Que é trazer realmente toda a energia do Netiru para aquele objeto específico. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O último objeto que eu adquiri, que eu encomendei, e que realmente não tem nenhuma outra que eu saiba, né? Representação assim, em forma de escultura, é essa de Imhotep, né? Que não é uma divindade, ele foi posta no patamar de divindade. O único personagem humano da história egípcia que foi elevado ao patamar de divindade, dada a sua fantástica história, né? Imhotep foi arquiteto, foi médico, elaborou o primeiro grande tratado de medicina muito antes dos médicos chineses, muito antes de Hipócrates, né? E foi sumo sacerdote, né, de Djoser. Então, nesta escultura, eu realizei esse último procedimento, né, de assentamento de energia. Quando a gente traz um incenso ou guarda as cinzas, a gente pode passar no objeto, impregná-lo. A gente pode realizar um pequeno orifício no objeto, carregá-lo com certos compostos, nesse caso usei natrão e mirra, e alguns óleos essenciais, pode selar com vela, né, cera de vela, enfim, é a forma que você achar mais adequada, né? Tudo isso faz parte dentro do contexto kemético. Então, gente, basicamente eu tentei apresentar para vocês como é que a gente trabalha, né, a consagração de um objeto simples, uma forma bem simples, né, não tem nada de demais. O que mais complicaria seriam, na verdade, a pronúncia, as palavras, etc. Mas isso com a prática isso se torna bem corriqueiro, tá? E o importante também é não fazer de qualquer forma, em qualquer dia, né, desde que esteja com a mente condicionada para aquele fim. Ok? Espero que tenham gostado e mandem um feedback. Valeu, obrigado. Imhotep.